Sexta-feira, 14 de agosto de 2026, dia de comemorar título brasileiro e o Masters 1000 e, claro, hora do café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje eu vou falar, claro, sobre Orlando Luz e Rafael Matos, campeões em Montreal, vou falar de Iga Swiatek, campeã em Toronto, e também de Ben Shelton, que venceu as simples em Montreal. Depois vou responder as perguntas dos apoiadores. Hoje a gente tem perguntas sobre duplistas brasileiros, claro. E vamos começar por esse título verde e amarelo. Orlando Luz e Rafael Matos derrotaram Marcelo Arévalo e Mate Pavic de virada, 5-7, 6-4 e 10-6. Estavam uma quebra à frente no primeiro set. O Rafa foi quebrado 2 vezes, o set escapou. Mas eles foram muito sólidos no resto da partida. O Pavic também estava numa tarde ruim. E acabou que o match tie-break nem foi tão nervoso como eu achava que seria. O Brasil não tinha um campeão de Masters 1000 desde 2018, quando o Marcelo Melo ganhou Xangai, junto com o polonês Lukas Kubot, e nunca teve um título de Masters 1000 com 2 brasileiros, uma dupla, né, só de brasileiros. E só para continuar a historinha de ontem, que minha contra-zica salvou o Rafa e o Orlandinho, brincadeira, mas... foi a piada, que eles claramente tinham sido zicados pelo Lucas Oliveira da CNN. Nessa quinta-feira o Lucas me mandou uma mensagem no começo do segundo set, dizendo que tinha acabado de começar a assistir a partida e que ele estava dando sorte, né, porque já estava uma quebra na frente. E aí a dupla venceu, né? Então o Lucas hoje tem o mérito, tá com o mérito desse título. Eu ainda suspeito que ele estava vendo esse jogo desde o começo e mandou essa mensagem marota, só para me tapear. Mas como o Lucas é gente boa, eu vou dar o benefício da dúvida para ele agora. Mas, voltando a falar sério, no café de ontem eu falei sobre como o Orlando e o Rafa chegaram a perder 10 jogos seguidos em nível ATP, ficaram 3 meses sem vencer um jogo, né, nesse nível de torneio, mas como não entraram em pânico, né, não mudaram treinador, não mudaram equipe, não desfizeram a parceria. E agora os resultados voltaram a aparecer e eles chegaram nesse melhor momento do time até agora, que é um Masters 1000 em Montreal. Não foi o primeiro bom resultado deles, eles fizeram quarta de final no Australian Open, comecinho da parceria, né? Ganharam Buenos Aires, ganharam Santiago, e na entrevista para a ATP, depois da final, perguntaram para o Orlandinho sobre isso, e ele respondeu que realmente foram 2, 3 meses com muitas derrotas, mas que eles continuaram trabalhando, fazendo as coisas como tinham que ser feitas, e o título de Montreal foi a recompensa por esse trabalho. Vamos trazer esse assunto um pouquinho mais para frente também, mas agora eles estão em 8º lugar na corrida, entrando aí seriamente na briga para um lugar no ATP Finals, que eles disseram, inclusive, quando acabou a final, que era o objetivo desde sempre, quando formaram a parceria. E eles estão aí numa briga que está quente, porque eles estão em 8º, 40 pontos à frente do Kravitz e Putz, 80 pontos à frente do Doumbia e do Reblow e 150 pontos na frente do Cash e do Glasspool. Ou seja, do 8º para o 11º a coisa está bem apertada. Para o 12º já tem uma diferença maior, o 7º está a 300 pontos, a dupla que está em 7º lugar está a 300 e poucos pontos na frente do Orlandinho e do Rafa, tem uma margem maior, mas ainda tem bastante ponto na mesa, né? Tem um Slam, tem 3 Masters 1000, Cincinnati, Xangai e Paris, ainda tem alguns 500, então tem muita coisa para rolar. Mas eles vão brigar bem aí, viu? Tá muito interessante isso. Antes de ir adiante, tá curtindo o café? Dá um like, compartilha, manda um comentário, ajuda o algoritmo a mudar, levar o Café com Cosenza para mais gente. Hoje, chegando um pouquinho mais tarde, porque eu tô gravando na manhã de sexta-feira, que é raro, normalmente eu gravo na noite ou na madrugada. Dessa vez eu precisei adiar um pouquinho, fazer um pouquinho mais tarde. Mas estamos chegando, né? Quem quiser saber mais sobre como apoiar o Saque e Voleio, o que recebe, os valores, recompensas, tem tudo lá na nossa página do apoia.se/saque e voleio. Ou posso explicar também por DM, por mensagem, manda um e-mail para mim, que é ac@cosenza.org. E olha, eu continuo recebendo mensagens muito legais, cara. Ó, nessa quinta-feira chegou uma mensagem do Diogo Miranda, escrevendo de Glasgow, na Escócia. Ele ouve de manhã lá. São 4 horas de diferença, né, de fuso. E normalmente eu publico o café às 4 da manhã, a exceção justamente hoje, sexta-feira.
Mas chega 8 horas da manhã, que é justamente quando ele tá passeando com o cachorro. Se não me engano, ele falou passeando com o cachorro lá na Escócia, lá em Glasgow. E muito louco, até respondi na mensagem pra ele, falei, cara, que imaginar que alguém ouviu o Café com Cossenza na cidade natal de Andy Murray, que ele nasceu em Glasgow. Vamos falar de Iga Swiatek, que voltou a conquistar um título, né? Ganhou Toronto, fez 6-2, 6-3 em cima da Helena Rybakina, que tinha vencido os últimos 2 jogos contra a Iga, assim como tinha acontecido com a Svitolina, né? Foi uma semana de vitórias de redenção pra Iga, né? Não de vingança e tal, mas assim, de vitórias sobre tenistas que vinham dando trabalho pra ela, que vinham vencendo. E foi o 12º título de WTA 1000 da carreira da polonesa, e isso em 14 finais jogadas. Aliás, o retrospecto, né, o histórico de finais da Iga é um negócio absurdo. É um aproveitamento ridículo, como diria o Everaldo. Ela nunca perdeu uma final de slam, e são 6 títulos. Ela ganhou a única final de WTA Finals que jogou. E WTA 1000 são 12 vitórias em 14 finais. É muita coisa, sabe? E ela não ganhava o 1000 desde Cincinnati do ano passado, ou seja, ela já soma 1000 pontos aí, mesmo que ela não defenda Cincinnati. E no geral, o 26º título da carreira, e são, né, a maioria desses 26 torneios de alto nível, né, porque são 12 WTA 1000, 6 slams e 1 final, ou seja, desses 26 são 19 desse patamar aí, dessa prateleira. E são 31 finais, ou seja, 26 vitórias e 5 derrotas em finais, ou aproveitamento gigante da Iga. Sobre a partida, acho que foi um jogo muito sólido, não foi uma atuação tão boa da Rybakina, ela inclusive disse que estava destruída no fim, veio de 2 jogos de 3 sets, um contra a Osaka, outro contra a Coco Gauff, 2 viradas, 2 jogos tensos. Começou essa partida com a Iga fazendo dupla falta, quebrada, e acho que em nenhum momento ela ameaçou de verdade. O primeiro set sempre correndo atrás, o segundo set equilibrado, mas sem incomodar tanto a Iga no game de saque da polonesa, o que é chave para qualquer pessoa que queira ganhar da Iga, né? Tem que pressionar o saque da Iga. A Iga também sacou um pouquinho melhor do que vinha sacando. E o head-to-head delas agora é 7-6 para a Iga, continua duro. E uma curiosidade, são 13 jogos, mas só 2 finais, o que é até estranho pro nível dela, né? Aí a outra final foi Doha 2024, que a Iga também foi campeã. Agora, esse resultado ajuda a Sabalenka, porque continua ameaçada pela Rybakina, mas um título da Kazakh deixaria a Aryna com só 4 pontos de vantagem na liderança do ranking. Agora a diferença dela entre elas é de 354 pontos. Mas na corrida, que é aquele ranking que conta os pontos só da temporada, a Rybakina é número 1, tem um pouquinho mais de 200 pontos de vantagem sobre a Sabalenka. A Iga é só 10ª na lista, né? Para dizer que o que mostra que vem sendo uma temporada abaixo dos padrões Iga Swiatek, né? Ela inclusive faz um discurso dizendo, né, é meio que um desabafo, lembrando que vem sendo cobrada de forma injusta, ou pelo menos ela acha isso. Né? Não sei como é que é a situação na Polônia, mas o fato é que a Iga venceu tanta coisa por algum tempo ali, dominando, né, como número 1 do mundo, umas temporadas que ela realmente se impôs e com muita folga. E isso gerou uma cobrança, uma expectativa que acho que ela ainda sente essa pressão. É uma pressão um pouco própria dela, mas uma pressão externa. E ela vem dando pistas disso aqui e ali, sabe? Mentalmente, ela andou com problemas em partidas recentes, inclusive, para administrar emoções. E acho que Cincinnati foi... Toronto foi um pouco melhor para ela. Apesar de um jogo contra a Svitolina que quase escapou ali, mas a gente viu uma Iga mais sólida, oscilando um pouco menos, perdendo menos a calma, né? Ganhando uns jogos que ela saiu de buracos. Ela perde o primeiro set para Kostyuk, que tinha derrotado ela antes. Ela consegue vencer esse terceiro set contra a Svitolina, que teve uma quebra de vantagem. Então, acho que a gente viu sinais positivos da Iga nesse torneio, né?
Ela tá subindo de 8º pro 5º lugar no ranking, e ela, né, tinha caído que ela perdeu pontos de Wimbledon, né, ela foi campeã no passado, e como eu falei, voltando a ganhar jogos grandes em sequência, né, voltando a encontrar maneiras de vencer. Na quarta-feira contra a Svitolina a coisa estava bem complicada, mas ela venceu os últimos 4 games do jogo, e foi bastante consistente nessa final contra a Rybakina, que tinha, né, vencido de virada a Osaka, a Coco, então estava num bom momento, mas não conseguiu fazer uma grande partida nessa quinta-feira na final. E voltando para Montreal, Ben Shelton acabou campeão, derrotando o Brandon Nakashima por 6-3 e 7-6. Ou seja, defendeu seu título no Canadá, porque ele ganhou em Toronto no ano passado. Para quem não é muito familiar com esse esquema de Toronto e Montreal, esses torneios 1000 da feminino e masculino, eles revezam. Então, esse ano o masculino foi em Montreal, no ano que vem o masculino Masters 1000 vai ser em Toronto, e acontece o contrário com o feminino, que foi em Toronto este ano, vai ser em Montreal ano que vem. Foi até engraçado que o Nakashima fez o discurso lá da premiação, falando que gosta muito mais de Montreal do que Toronto, a galera gostou. O Shelton, coitado, que foi campeão dos 2 torneios, teve que falar que também gosto de Toronto. Aí deram uma vaia, meio que brincando com ele. Aí ele termina dizendo, não, mas eu gosto, né, tanto igual de Montreal. Aí aplaudiram de novo, foi uma farra. Foi engraçadinho. Mas o segundo título de Masters 1000 da carreira do Shelton, e os 2 no Canadá. Foi um jogo, mais um jogo do Shelton sem perder o saque. Aliás, a última vez que ele foi quebrado foi contra o João, naquele comecinho de segundo set, nas oitavas de final ainda, né? Ele passa nas quartas pelo Menchik, na semi pelo Thiem e na final pelo Nakashima, e não foi quebrado. E na final, aliás, ele não cede nenhum breakpoint, né? Ele ganha 86% dos pontos com o primeiro serviço. Vocês verem, eu falo a importância, né, dessa porcentagem alta, e o João contra o Shelton ganhou só 58. É muito pouco para esse nível de tênis, para esse nível de exigência. Ele quebra o Nakashima 2 vezes no primeiro set, e no segundo, que foi decidido só no tie-break, o Shelton não teve quebra, mas sempre ameaçou mais. Na reta final ele teve um 15-30 no 4-5, e é um ponto em que ele tem a chance de ganhar, porque o Nakashima sobe a rede, mas o Shelton tem uma boa esquerda para fazer uma passada na paralela, que estava aberta, ele joga essa esquerda na rede, e aí fica 30 iguais, o Nakashima se salva. Game seguinte 0-30, né, no 5-6 o Nakashima sai de um 0-30 também pressionado, mas no tie break ele não consegue mini break nenhum. O Shelton, se eu não me engano, faz 4-2 o primeiro mini break, aí ou 3-2, eu não lembro agora quando foi, mas foi na primeira metade, antes da virada de lado, e aí ele controla, né, se eu não me engano, o jogo termina com uma paralela de forehand do Shelton, que aliás estava andando bem, mas o Shelton acho que fez essas 2 últimas partidas contra o Thiem e contra o Nakashima muito mais escolhendo muito melhor as jogadas, que não é o ponto forte do Shelton, é bom que se diga. Ele ainda é muito afobado em certos momentos, em certas partidas, ainda toma muita decisão ruim em alguns jogos, mas não foi o caso nesses 2 jogos, não. E contra o Thiem, ele precisava ser bom nisso, que o Thiem exige, é um cara consistente, é um cara inteligente, e o Shelton foi. Inclusive eu falei no café de ontem que ele foi mais paciente, trocou mais bola, e acho que contra o Nakashima, embora não tenha sido tão paciente assim, mas ele escolheu bem o que fazer, quando fazer, e isso colocou uma pressão no Nakashima, porque quando jogar contra o Shelton, nos dias que o Shelton não tá dando ponto de graça, é complicado, porque aí você não pode dar nada, sabe que quebrar um saque do Shelton é difícil, então você joga ali nos seus games de saque, sempre pressionado, sempre, né, com a margem muito pequena para cometer erros. E esse é um dos grandes desafios de jogar contra o Shelton. Infelizmente, o João teve essas chances, ele ganhou 2 quebras de graça do Shelton, né? Uma no começo de cada set. A primeira, então, foram 3 erros não forçados do Shelton, primeiro game do jogo. E o João, infelizmente, jogou fora essas chances. Agora, para terminar, tem 2 coisas que eu queria falar aqui.
A pergunta do Pedro Melo, que é sobre... Ele pergunta sobre americanos, pergunta sobre brasileiros. Eu vou começar pela parte dos brasileiros. Aliás, não, vou começar pelos americanos, já que eu estou falando do Shelton aqui. Ele pergunta se a gente pode acreditar que um americano pode ganhar o US Open. Ele cita que o Shelton ganhou Montreal, aparece como principal nome, aliás, americano, mas ele cita norte-americanos de modo geral. Mas ele cita o Thiem, o Nakashima, talvez até o Tiafoe. Hoje ele acima e está com um ranking bom, isso sou eu dizendo, não está na pergunta do Pedro. Não vou dizer que o Shapovalov é um grande candidato ao título, porque não é o caso. Mas falando em estadunidense, digamos, falando assim, mais especificamente de Estados Unidos, olha, poder acreditar, a gente pode. O Shelton, eu acho que é sempre o primeiro desses candidatos, né? Eu acho assim, que se o Taylor Fritz é sempre um candidato, se o joelho dele permitir, já fez final lá, então é um cara que tá na briga, tá nesse patamar aí, nessa primeira prateleira de americanos, talvez em segunda ou uma terceira prateleira do circuito, dependendo de como a gente organizar esses livros na estante, porque a gente pode colocar Sinner e Alcaraz separados, de repente o Djokovic e o Zverev numa segunda prateleira hoje e depois o resto, ou a gente pode colocar os 4, Djokovic, Zverev, Sinner e Alcaraz lá em cima e depois o resto. Mas acho que não muda tanto assim. A questão para os outros, eu acho que para Thiem, Nakashima, Tiafoe, para esses caras ganharem um slam, eu acho que tem que acontecer algumas coisas. O Alcaraz não está, o Djokovic machucar, o Sinner não está num dia bom. Eu acho que tem que acontecer algumas coisas para um americano dessa prateleira aí ser campeão. Para o Shelton e para o Fritz, eu acho que em boas semanas eles conseguem algo grande. Eles são capazes de brigar por um título. E aí vai depender também desses fatores, né? Como é que o Zverev está, como é que o Sinner está, como é que o Alcaraz está. No caso do US Open, o Alcaraz não está, e o Sinner agora virou dúvida. Mas ainda assim, né, eu acho que mesmo com 39 o Djokovic está na frente dessa turma, o Zverev, depois de Roland Garros e Wimbledon, está mais à frente dessa turma. Mas são caras que, assim, não são barbada, né? O Zverev pode ter um dia ruim, e o Zverev num dia ruim, ele é muito mais derrotável do que um Sinner ou um Alcaraz. O Djokovic pode ter uma questão física, jogando na umidade, num dia úmido em Nova York, né? Nem sempre é úmido lá, mas nesses dias é bem pesada a exigência física em Nova York. Então, sei lá o que pode acontecer. Eu acho que qualquer slam fica muito mais aberto quando você não tem o Alcaraz e quando o Sinner é uma dúvida, né? Tem uma incógnita aí. Ele vai chegar sem jogar nenhum torneio em quadradura antes, não vai jogar Cincinnati, então não sei, mas eu acho que Fritz e Shelton entram na briga forte. Os outros eu acho que aí precisam de um pouquinho de sorte. E óbvio, né, de ótimas semanas excelentes para o padrão deles. E a outra pergunta do Pedro Melo é a seguinte: o que explica os grandes resultados do Brasil nas duplas? Temos nomes brigando com grandes títulos, mas que não recebem a mesma atenção que os simplistas. Eu acho que nunca vão receber, Pedro, a mesma atenção que os simplistas. É uma coisa, não é só brasileira, aí é uma questão mundial, né? As simples são a grande meta de todo mundo que começa a jogar tênis. Desses duplistas, inclusive, todos eles começaram querendo ser grandes simplistas. E uns não conseguiram por motivos diferentes. O que eu acho que pesa nesses grandes resultados do Brasil, e foi uma coisa que a gente sempre conversou muito com o Bruno Soares até hoje sempre fala muito disso, que eu acho que ele, o Marcelo, o André, um pouquinho mais atrás, acho que abriram esse caminho no sentido de mostrar que, cara, tem algo aqui interessante e dá para ser feito e é legal. E alguns simplistas fizeram essa mudança para a dupla cedo na carreira. E foi o que aconteceu com o Demoliner, virou um duplista cedo. Eu não lembro com que idade o Romboli migrou só para dupla, mas tem um tempo já também. O Matos mudou, já tem, acho que de 19, de 2020, eu não lembro quando foi, mas já tem um tempo. A gente está falando de jogadores jovens, né? O Orlando da mesma geração,
ainda ficou um pouco ali, dupla, simples, acho que mais tempo até do que devia, né? Eu sempre falo, os apoiadores me ouvem falar isso há muito tempo, que eu acho que o Orlandinho devia ter migrado para dupla muito antes do que migrou, e tá tendo sucesso, porque acho que faz todo sentido pro tênis dele. Então eu acho que o Brasil tem um pouco disso hoje, de mais gente entendendo que, jogar duplas é legal, o circuito é viável. E eu lembro que não sei com quem que eu falei isso, se foi com o Demo. Eu lembro da gente fazer uma entrevista quando ele migra para dupla e ele começa a jogar os torneios grandes, né? Ele vai para Wimbledon pela primeira vez, jogando chave principal e começa a jogar os slams. E eu lembro que a gente sentou numa churrascaria no Jardim Botânico, lá no Rio, perto do Jockey, inclusive. E, cara, os olhos dele brilhavam, falando cara, tô nos torneios que eu queria estar. Sempre sonhei estar aqui. E é um pouco disso, sabe? Né, nas simples, realmente a coisa não rolou do jeito que eu gostaria, vamos pra dupla, porque eu quero estar nesses eventos, eu quero brigar, né, brigar por títulos grandes, e acontece, né, com trabalho e tal. Não é que é só, vou sair da dupla, da simples, vou jogar dupla e vou começar a ganhar tudo amanhã. Não, tanto que a gente vê o tempo que passa, né, do começo dessa transição para onde eles estão agora. O Zorman também migrou, a questão do Zorman é um pouco diferente, ele teve depressão, passou um tempo sem jogar, mas a gente vê que a história, né, o caminho, e eu gosto de dar sempre mérito para esses caras, o Bruno, o Marcelo e o André, de terem mostrado, né, aberto essas portas e falado, cara, pode chegar, tem algo interessante aqui. E eu acho que esse exemplo ficou para o resto do circuito, para os outros brasileiros que viram, cara, é uma carreira muito digna, esses caras ganharam muito e acho que isso seria legal para mim. Então, gente que não esperou chegar até 30 e poucos ou 35 para começar a jogar dupla. Então, acho que tem isso, né? E cara, um título de 1000 é bem grande, né? Não podemos não dar o valor pro que o Rafa e o Orlando fizeram em Montreal, porque é dupla, sabe? Óbvio que, né, ganhar 1000 nas simples tem um peso que é gigante, mas não vamos diminuir também, por causa disso, o que o Rafa e o Orlando fizeram. Aliás, essa é outra conversa que eu tive recentemente, eu estava até conferindo no meu WhatsApp, tive essa conversa com o Bruno Soares em maio, falando sobre números dele, da carreira dele, né? Porque o Bruno tem 25 quartas de final de slam disputadas na carreira. É muita coisa. 25 quartas de final. E ele e o Marcelo fizeram tanta coisa tão grande que meio que normalizou, e as pessoas de repente olham até para os números da Luísa agora, e eu sinto que não tem uma valorização tão grande quanto deveria ser. Porque de repente passou essa imagem de que o Bruno e o Marcelo estão toda semana ganhando, então quarta de final é normal, como o Orlando e o Rafa fizeram na Austrália. E não é normal quarta de final de slam, é um puta resultado. Então, se por um lado o Bruno e o Marcelo, né, abriram caminho, por outro, para quem não mergulha no mundo do tênis e de repente, né, não sabe as minúcias, o que eles fizeram pode ter passado uma impressão de que era fácil quando nunca foi. Então, acho que é preciso valorizar demais esse título agora do Rafa e do Orlando, para lembrar que e lembrar que é grande, lembrar que é relevante ganhar o Masters 1000, não é para qualquer um, né? Não é porque o Bruno ganhou um monte desses, que o Marcelo ficou não sei quantos anos como número 1 do mundo, que isso é fácil. Não é não, cara. O Bruno e o Marcelo são dois caras muito fora da curva, o que fizeram, e o Marcelo continua fazendo, né? A carreira do Marcelo tá aí, esse ano ganhou 2.500. Então, sabe, quando começa a ter muito resultado bom assim em sequência, a gente tende a normalizar o negócio e cai nessa armadilha de confundir com nível de dificuldade, né? Não é fácil fazer quartas, semi, final de slam o tempo todo como o Bruno e o Marcelo fizeram, né? Então, e isso é sempre, não é que eu tô falando que é isso agora porque tem 2 brasileiros ganhando título, não é isso, tá? E a gente não pode normalizar a Luísa nunca, eu sempre falo isso também, sabe? Me incomoda um pouco quando as pessoas falam, é só dupla
para querer comparar com as simples e dizer que não tem mérito. Acho que são duas coisas separadas, sabe? O grau de dificuldade de uma coisa é uma coisa, de outra coisa é outra coisa. Mas não é simples estar ali ganhando o Masters 1000 e disputando o título de Slam como a Luísa vem fazendo, sabe? Então, queria terminar assim, nessa nota, esse podcast. Beleza, gente? Obrigado para quem ouviu até aqui. Voltamos amanhã com programação normal, de preferência no horário normal. Tá bom? Um abraço. Inscreva-se no canal e dê um like.